a oração conjunta, ela aumenta o poder da luz sobre as trevas, mais do que a oração individual. Então, nesse aspecto de grande conflito, Jesus precisava do apoio dos discípulos também, porque ninguém está tão satisfeito consigo mesmo que negue o apreço, o apoio do outro. Por mais que você alcance vitórias, 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 você nunca vai estar tão satisfeito a ponto de desprezar que alguém fala assim, nossa, parabéns pela sua conquista. Ela é tão bem-vinda. Teve um camarada que até inspirou aquele filme... Ai, fugi agora, gente, do Tom Hanks, que foi um filme clássico dele, que tinha uma mente até infantil no filme, Forrest Gump, que ele sai correndo e tudo. Tem um camarada que realmente fez aqui nos Estados Unidos, ele saiu andando pelos Estados Unidos e correndo, e depois perguntaram para ele assim, nossa, você parou a América, o que você mais sentiu falta quando você corria no meio do deserto e tudo mais? Ele falou assim, um bom dia. Ou seja, faz falta isso, então você precisa desse aconchego. Agora, nesse momento do conflito, havia um outro aspecto também. O demônio queria estimular Jesus a desistir. Porque ele sabia que a morte de Jesus seria a morte da redenção. Então, por um lado, é até uma situação paradoxal do demônio, que ao mesmo tempo que ele queria odiar Jesus e queria instigar as pessoas a odiarem Jesus, ele queria fazer Jesus desistir. Não vale a pena. Eles estão dormindo, eles são meus. E o que estimulou Jesus a continuar até o final? Essa parte a Bíblia não conta, mas eu imagino. O diabo deve ter aparecido de novo ali. Porque você leu muito bem o versículo, o diabo o abandonou até momento propício. O Mel Gibson captou muito bem essa mensagem quando no filme A Paixão de Cristo ele coloca o diabo ali no jardim. Tanto é que fala que os anjos de Deus tentavam consolar Jesus porque o diabo estava ali. Ele deve ter, imagino eu, colocado para Jesus assim, você não pode morrer por eles. Não vale a pena. Olha lá, eles estão dormindo. Você vai morrer e eles vão voltar para mim. Você vai perder tempo. Investimento à toa. Eu vou morrer por eles. Porque eu os amo. Você os ama. Se você morrer por eles, você corre o risco de ter ruptura com o Pai. Aí você está pecando, porque não pode amar nada acima de Deus. Se você está disposto a enfrentar o castigo deles por amor a eles, e o castigo implica a ausência do Pai, você está amando a humanidade mais do que o Pai. Ao que Jesus provavelmente deveria ter dito assim, não. Mas o último passo que eu estou tomando nessa decisão não é o amor a eles, é a fidelidade ao Pai. Embora eu os ame, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, embora eu os ame, o último passo na decisão para morrer não é o amor a eles, é a fidelidade ao Pai. Porque eu pedi, Pai, afasta de mim esse cálice, contudo não pode. É lógico que eu fiz uma entrelinha romântica aqui do que poderia ter acontecido, mas em última instância, a decisão de Cristo foi a fidelidade ao Pai. Cara, eu tô concluindo aqui um negócio muito difícil na minha cabeça, que é assim, ó. Jesus deixou a porta de lado. Ou seja, Jesus, ele é Deus, então ele poderia fazer qualquer coisa. Ele optou por deixar o poder dele de lado para agir como humano. Senão, de nada vale. Correto. Senão ele poderia fazer tudo, qualquer coisa, e aí não teria nem sentido ter vindo como humano. Por outro lado, não dá para falar que ele é humano. Porque ele foi o único de todos que não pecou. E não dá para falar que ele não pecou pela força do braço, porque não existe humano que não peque. Então, ele usou o poder de Deus de alguma forma. Porque não existe um humano tão perfeito que não tenha pecado. Como que pode Jesus nunca ter pecado se ele não usou, digamos assim, o poder de Deus dele? Ele foi realmente humano ao longo de toda a trajetória. A gente pode responder isso em duas etapas. A primeira, ele usou o poder de Deus. Porque ele orou, ele jejuou, ele tinha contato com o Pai. Então ele usou o poder de Deus, como todos nós podemos usar. Agora, num aspecto você tem razão. Ele não nasceu com a natureza pecaminosa. Porque nós, para sermos pecadores, não precisamos pecar, basta nascer. Até a criancinha que acabou de nascer agora, está com 3 meses de vida, ela é pecadora. Tanto quanto eu e você. Ela precisa de um salvador. Porque se fosse assim, se criança nascesse inocente, então toda criança que nasceu com 2 meses já ia direto para o céu. Não, mas calma, mas a criança, a Bíblia não diz que ela, por mais que ela tenha essa natureza, ela nunca pecou, e a criança que morre, ela vai direto para o céu? Não, a Bíblia não fala isso em lugar nenhum. Não fala isso? Pelo contrário. A Bíblia fala que todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Davi fala o seguinte, em pecado
me gerou minha mãe. Mas uma criança, se ela morre, não tendo a chance de ter sido batizada, por exemplo, ter se arrependido ou conhecido a Deus, ela não vai para o céu, então? A Bíblia não tem uma resposta direta para isso. Então, qualquer resposta que eu lhe der, eu tenho que admitir que será uma resposta por analogia, mas não bíblica, porque a Bíblia silencia. Mas é porque quando a gente fala sobre o arrependimento e o batismo, assim, e a gente fala um pouco até assim, você tem os católicos, quem evangélicos... Quem for batizado será salvo. E a gente fala que assim, tem até uma discussão sobre isso, né, sobre batismo, de que do que adianta um neném, uma criança ser batizada, se nem deu tempo ela se arrepender dos pecados ainda, né? Como pode uma criança não poder se batizar por não ter consciência ainda do pecado, ter a injustiça de não ter a possibilidade de ir para o céu? Vamos lá. Em primeiro lugar, como eu falei, todos somos pecadores, então a criança também tem necessidade da graça como qualquer um. Mas você tem razão, ela precisa ter uma consciência para se batizar. Então, o que muitos deduzem, partindo da própria concepção judaica de filho, que até a criança atingir a maioridade na religião, quem responde por ela são os pais. Por isso que tem o bar mitzvah. Quando tem o bar mitzvah, a criança se torna o filho do preceito. Antes do bar mitzvah, quem responde pela salvação dos filhos são os pais. Você entendeu? Então, assim, o pai que vai... Por isso que Deus fala o seguinte, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira geração e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Mas é o máximo que eu posso ir. Então, fora disso, eu estaria entrando em especulação, porque a Bíblia não me dá esses detalhes. Com relação a ser ou não batizado, situações que fogem da normalidade devem ser entendidas como situações que fogem da normalidade. Por exemplo, não é correto correr acima de 60 km por hora na avenida tal, mas eu estou dirigindo um carro que tem uma mulher grávida que a bolsa estourou e está para dar à luz. Eu vou dirigir a 120 por hora. Tá certo? Ah, então se o Rodrigo vai dirigir 120 por hora, qualquer um pode. Não. Situações de anormalidade devem ser vistas como anormalidade. E há situações de anormalidade de pessoas que foram salvas sem crerem, pelo menos no sentido cristão da palavra, e sem serem batizadas. Vou dar um exemplo do primeiro, depois do segundo. O ladrão na cruz. Até onde me consta, não tem nada na Bíblia que fala que ele foi batizado. Ele era um ladrão, um salteador. Um se arrependeu, o outro não. Mas não teve tempo de ser batizado. E ele foi salvo. Ao que tudo indica, foi salvo pela promessa de Cristo. Não é? Vamos pegar a questão do crer, quando eu falei crer aqui. Imagine, por exemplo, um índio que não conheceu Jesus, que não conheceu o Evangelho, que nasceu, cresceu e morreu no meio dos índios. Nenhum missionário chegou até ele. Esse índio já está perdido? Jesus falou, eu tenho ovelhas que não são desse aprisco. A mim convém conduzi-las. Tem uma outra passagem forte que Jesus fala para os judeus assim, vocês pensam que só eu só amei vocês quando tirei vocês do Egito? Eu também amei o filisteu e tirei o filisteu de Caftor. Caftor é a Grécia. Olha que passagem forte. Existe uma Páscoa para o filisteu, que era o inimigo de Israel. Jesus um dia foi lá para o lado do Líbano e quando vê uma mulher cananeia, pagã leia-se, adoradora de Deus, Jesus falou o seguinte, que fé você tem, mulher? Em Israel eu não encontrei a fé que você tem. Ele não estava elogiando uma judia, guardadora do sábado, que oferecia sacrifício no templo, não era aquela viúva lá do templo dando a moedinha, não. Ele estava elogiando uma pagã. Quando o centurião da lei, que era romano, pagão, que oferecia sacrifício ao imperador, era romano, falou, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa, mas dá uma ordem, meu servo vai ser curado. Ele falou assim, que fé. Nem em Israel encontrou uma fé como essa. Então a Bíblia tem vários versículos mostrando algumas coisas bem práticas.